um recurso de Pablo Marçal em julgamento que tratava de uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo PSB durante a campanha de 2024, revertendo uma das decisões que tornaram o empresário inelegível. Enquanto vocês estão comentando, aproveita e dá o like aí, dá o like antes que o nosso programa acabe, por favor. Vamos lá, pessoal. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu ontem, por 5-1, dar provimento a um recurso de Pablo Marçal em julgamento que tratava de uma ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo PSB durante a campanha de 2024, revertendo uma das decisões que tornaram o empresário inelegível. De 10 pontos apresentados pelo PSB, foram reconhecidos 2 fatos: a divulgação em suas redes sociais de conteúdo que questionava o processo eleitoral, a imparcialidade da justiça eleitoral e que ofendia seus adversários, e a existência de site do então candidato que supostamente incitaria o eleitor a imprimir materiais de campanha e burlar regras de arrecadação e gastos eleitorais. Marçal havia sido condenado em primeira instância por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social. Pablo Marçal lançou sua candidatura à presidencial pelo PRTB, mas ainda tem 2 processos pelos quais foi condenado e que serão julgados pelo TSE. Só depois dessas análises ele saberá se está elegível ou não. Doutor Eduardo, explica pra gente aí essa questão jurídica. Na sua visão, daria tempo, aliás, mais do que isso, né? Haveriam argumentos para ele recuperar essa elegibilidade e, se há argumentos, daria tempo para Marçal ainda se colocar na disputa eleitoral desse ano? Holliday, inclusive a gente fez até o exercício aqui de dedução aquela vez com o Alfredo Loeblin, né, que ele perguntou sobre a possibilidade de como funcionaria, por causa daquela liminar que o Pablo Marçal se colocou apto a participar da campanha, né, para a presidência da República por conta de uma liminar em Santana do Paraíba, de um foro da comarca de Santana do Paraíba. E aí eu fiz a dedução que estaria com o fundamento do perigo da demora, ele prejudicaria o candidato, e a fumaça do bom direito atende a ele, então ele poderia ser contemplado, o deferimento de sua liminar, já que a questão na justiça eleitoral estaria sub judice, ou seja, sob análise jurídica da autoridade judicante. Agora, tendo esse resultado, é óbvio que é favorável a ele. Então, o Tribunal Regional Eleitoral decide ainda mais com esse quórum, é óbvio, ele tem perspectivas de ter êxito na sua pretensão. Agora, qual será o tempo de decisão para a próxima etapa, né? Vamos dizer, na próxima instância, eventualmente, porque o Ministério Público Eleitoral poderia recorrer dessa situação. Então, qual seria a próxima etapa? Né? Quanto tempo sairia essa decisão? Estaria em tempo hábil para ele participar do pleito desse ano? Eu desconfio, entendeu, Holliday? Até porque a gente sabe qual é o tipo de caráter, no seu sentido, não estou falando da conduta humana, tá? Não é nesse sentido, eu estou falando no sentido de postura de debate, nesse sentido que eu estou me referindo. Então a gente sabe qual é o tipo de postura em debate que o Pablo Marçal tem e, obviamente, a esquerda não gosta. Eu confesso a você que também não é do meu maior prestígio, né, esse tipo de conduta, ao mesmo tempo que é óbvio. Quando não tem Flávio e Lula, se tivesse o Marçal lá, se torna um entretenimento. E neste ponto, eu não tenho dúvida, mas a esquerda não ia gostar nada como se deu a campanha municipal de 2024, em que ela acabou ultrapassando os limites do município de São Paulo, em que o Brasil inteiro queria acompanhar o resultado, os debates, especialmente os debates em São Paulo, e como seria o desfecho das eleições municipais de São Paulo. Então, por isso, eu creio que vão demorar um pouco mais para decidir, e eu creio que não dará tempo para ele participar do pleito desse ano, Holliday. Agora, Segre, uma hipótese que levantaram, quando o Marçal lançou essa candidatura à presidência da República, foi de que, na verdade, ele estava buscando ajudar o Flávio, porque não chegou a atacá-lo, como atacou, por exemplo, o Renan Santos, que é o candidato pelo Missão, e pelo contrário, chegou até elogiar tanto o Flávio como o Augusto Cury.
Você acredita nessa tese e se esta tese é verdadeira, barrar a candidatura do Pablo Marçal também, de certa forma, seria prejudicar o Flávio ou não faz o menor sentido? Eu acho que o risco aí, Holiday, não me parece possível que Marçal leve a candidatura até o final. De fato, já impediram que ele tenha recurso do fundo eleitoral e não poderá participar dos debates. Coincido com o Eduardo, é muito mais divertido um debate com Marçal que sem ele. Mas o Marçal é uma pessoa que, do ponto de vista do marketing, ele é brilhante. Podemos gostar ou não dele, mas o marketing que ele faz é brilhante. De fato, lançou a candidatura, mesmo sabendo que poderia não chegar até o final, mas ele voltou à mídia. Teve um monte de entrevistas, apareceu um monte de vezes, e mesmo sendo uma pessoa que não precisa disso, ele é muito bem sucedido economicamente e profissionalmente, mas é uma pessoa que gosta desse contato com o público. O meu medo é que, se eventualmente, mesmo com liminar, ele for candidato, e aparentemente, segundo as últimas pesquisas, teria entre 3% e 4%, quando ele determinar o TSE que ele não será candidato, se for depois do primeiro turno, esses votos se anulam. E anulando esse voto, pode favorecer o Lula. Porque, a princípio, no primeiro turno, o Lula está na frente. Então, é um caso de risco. Eu acho que ele entrou para ajudar no debate, me parece bem. Ele é provocador, confronta, é muito inteligente, muito rápido. Eu entrevistei 2 vezes o Pablo Marçal. Ele é muito rápido nas respostas, mas me parece que é mais uma questão de aproveitar o momento do que a candidatura por si. Pois é, meus amigos. E segundo informações da revista Oeste, uma movimentação nos bastidores do STF tenta isolar André Mendonça, relator de investigações relacionadas ao Banco Master e ao escândalo do INSS. À frente da ofensiva estão Gilmar Mendes, sempre ele, lógico. e Flávio Dino, que tem pressionado nomes influentes e instituições relevantes no entorno de Mendonça a se afastarem dele. Olha só, caramba! Xadrez 4D, House of Cards. Os recados alcançam diferentes setores. Em pelo menos 2 casos, envolvem advertências e tentativas de interromper o apoio ao magistrado do STF. Em uma dessas investidas, um empresário do ramo de saúde foi advertido por Dino de que o ministro poderia atuar contra ele. Na conversa, o magistrado citou como exemplo o alcance de suas decisões no processo sobre emendas parlamentares no STF. Olha que canalice, bicho. Que loucura isso. A outra frente envolve uma grande companhia de comunicação. Gilmar Mendes pressionou o empresário a interromper contato com Mendonça e a deixar de promover a aproximação do magistrado com representantes de diferentes áreas. Gente, é inacreditável agora. Além disso, a relação entre André Mendonça e Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, está longe de se pacificar. Na avaliação de interlocutores de ambos, não há indicativo de distensão. Andrei não tem demonstrado interesse em ampliar o diálogo com o Mendonça, que, por sua vez, não indica disposição para fazer concessões diante das reclamações do diretor da PF sobre tentativas de interferência nas investigações. De um lado, a cúpula da PF reclama da interferência na condução das investigações. Do outro, o gabinete de André Mendonça reclama da demora da corporação em dar andamento às apurações, entre elas o inquérito que cita Lulinha. Olha, gente, isso aqui é um negócio inacreditável. Sim. Gilmar Mendes, não é de hoje, né? O Gilmar Mendes não é uma novidade. Não é de hoje que Gilmar Mendes age politicamente. Ele tem essa atuação política, por mais absurda que seja. Mas agora o que me preocupa é que, geralmente, Gilmar Mendes, pelo menos nessas ações mais escandalosas, né? Nessas atividades políticas mais escandalosas, ele estava sozinho. Agora ele tem Flávio Dino, que não conseguiram enfrentar André Mendonça nos argumentos, agora estão indo através dos contatos, tentando isolar ele do mundo político, do mundo empresarial, amedrontando, utilizando o poder, o aparato do STF para ameaçar empresários. Gente, o que é isso? Isso aqui ainda é uma república.
Tenham mais respeito à nossa democracia, que vocês tanto dizem. Tenham mais respeito ao Estado democrático de direito que vocês arrotam todos os dias dizendo que defendem. Tenha santa paciência. Eu nem sei o que falar. Diga aí, Segrão. O que você tem a comentar? É perigoso. É muito perigoso isso. Porque um ministro da Corte Suprema deve se ater a ser guardião da Constituição. Não comentar, muito menos pressionar. O que me chama a atenção, e eu sei de quanto medido é o ministro André Mendonça, calmo, sempre prudente nos seus comentários, mas imaginemos por um momento que o Eduardo fala alguma coisa por trás de mim para tentar pressionar a Holiday que não me convoque para o programa. Aí, cara, eu entraria dizendo, qual é o teu problema? Você tem um problema? Vamos resolver. Mas não utiliza a pressão para um meio de comunicação para que não me chame, não me apresente pessoas. Pô, o que é isso? É um absurdo, do ponto de vista institucional é um absurdo. E quando a gente toma o espírito das leis, Montesquieu, 1748, que dá início à República, os três poderes são para ter pesos e contrapesos entre eles. Um controla o outro e dessa maneira evita que um desses poderes possa ter um poder desmedido. Isso já foi para fora. Hoje estamos mais na teoria de Max Weber, no final dos 1800, começo de 1900, que era a teoria da dominação. É a dominação que pode ser carismática, pode ser pelo medo, que é o que o STF está fazendo, e pode ser legal, utilizando base jurídica que não deveria ser interpretativa como é hoje, mas que fica descancarado. Eles perderam a vergonha. Perderam a vergonha. Aí o André Mendonça fala que juiz não é para ficar rico, mas ele fala num âmbito acadêmico. Tem que falar no plenário, dizer, você, Alexandre de Moraes, tem que explicar esse contrato de 129 milhões da sua esposa. Em algum momento, algum deles, e só resta o André Mendonça, deve colocar a cara para bater e pedir explicações publicamente para os outros ministros. Pois é, e doutor Eduardo, isso já seria, do ponto de vista da realidade política, né? Suponhamos que estivéssemos falando, sei lá, de deputados e senadores. Isso já seria uma baixeza absurda, assim, um nível de política de esgoto, de ralé. Agora, vindo de ministros da Suprema Corte, quer dizer, fica até difícil a gente ter esperança no Brasil num futuro recente. Né? Sim, Holiday, e aí eu lhe pergunto, também eu aproveito e faço uma pergunta retórica, para quê? Qual que é o intuito, qual que é o objetivo destes ministros, ministro Gilmar Mendes e ministro Flávio Dino, para ter esse objetivo contra o ministro André Mendonça? O que o ministro André Mendonça está fazendo que desagrade ambos? Eu acho até o elemento de estrutura de situação que denuncia mais qualquer anseio dos dois ministros. Porque o que o ministro André Mendonça, dentro da sua formalidade institucional, que ele corretamente está fazendo o seu trabalho, raramente dá entrevistas, não se manifesta sobre qualquer condução dos colegas e sobre os processos que colegas estão conduzindo, igual o ministro Gilmar fez, tanto na sessão da segunda turma, como no programa Roda Viva na TV Cultura. Então, o que eles estão fazendo e o que eles estão querendo? Óbvio, é uma forma baixa, rasteira, e até não somente no seu sentido de, vamos dizer, institucional, mas também no sentido de hombridade. Igual bem comentou o Segré, você chega e coloca de forma transparente dois homens, e eu não estou me referindo no seu sentido de sexualidade, não, estou me referindo ao sentido de conduta, de postura. Você chega e deixa de forma transparente qualquer resolução. Aí você fica fazendo esse tipo de estrutura para você fazer o estrangulamento social, quase como um boicote social de um sujeito. O que está desagradando ambos ministros? Esta forma de estrangulamento social, vale lembrar também, é típico de regime também, desculpa dizer, é típico de um regime, ou se você for um mafioso. A máfia também utiliza esse mesmo tipo de estratégia, essas mesmas ferramentas, é justamente para fazer um boicote social de uma pessoa. Então, como eu comecei meu comentário, o que o ministro André Mendonça está fazendo que está desagradando o Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes? Tendo em vista que aí acontece de o chefe-geral da Polícia Federal acabar se indispondo com o ministro.
Mas no caso, quando envolve as conduções do ministro Alexandre de Moraes, aí tudo bem, não tem qualquer tensão com a Polícia Federal e com a direção geral, a chefia geral da Polícia Federal. É um completo absurdo tudo isso que está acontecendo, Holliday. Meus amigos, pois eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.